Olá, muito boa tarde. O Dia de Portugal é a ocasião para recordar um património cultural, repensar a identidade, definir programas de ação. É um dia em que cada cidadão se procura compreender e rever numa comunidade, numa história, e ocasiona lamentos de qualquer esquina com decisões chegadas de centros de poder, sobretudo internacionais. Perspectivas para pensar o Portugal contemporâneo que vos propomos neste programa da Igreja Católica pela análise do historiador António Matos Ferreira, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde, obrigado por estares neste programa. Começava pelo nosso presente, por aquilo que vivemos, pela forma como sentimos Portugal. Somos um protetorado da União Europeia nesta altura? Não, eu acho que isso é uma... Ouça uma coisa, há sempre mecanismos de vinculação, de dependência que Portugal há muito tempo mantém hoje com a União Europeia. O grande problema é saber até que ponto os cidadãos que constituem a realidade portuguesa estão convencidos da relevância histórica da construção europeia. Porque eu creio que aí reside das dificuldades, que foi a Europa foi explicada como um projeto que só teria coisas boas a Portugal. E há a sensação de que, neste momento, do que se chama Europa, porque Portugal faz parte da Europa enquanto realidade geográfica... A União Europeia é que é o novo fator. É o problema económico. Ora, o problema económico é um problema extremamente complexo, que não diz simplesmente respeito à Europa. A Europa toda ela, porque ainda os últimos acontecimentos na Suécia mostram que há um problema sério em toda a Europa, que é a inclusão. Portanto, a Europa foi pensada a partir da articulação de nacionalidades e de Estados, mas há uma realidade que é como é que ela se afirma e qual o grau de capacidade que ela tem de incluir e de coesão. Portanto, o que implica as questões que se põem a Portugal, a Espanha, a Itália, a Grécia, etc., que é todo o problema das limitações de cada uma destas sociedades, nomeadamente a portuguesa, e de como isso é colocado num outro plano, e há homens e mulheres políticos que saibam e que criem uma credibilidade. Eu penso que a questão mais delicada hoje é um problema de credibilidade, de confiança. As pessoas banalizaram, por exemplo, banalizaram poder político. Sim, o que se diz, o que se analisa, se nós pegarmos, por exemplo, mesmo nos meios de comunicação social, há dois assuntos que estão sempre, ou três, que é a política politiqueira, das lutas, é o problema da economia e é o futebol. Portanto, praticamente a modividência das pessoas esgota-se. Mas que espaço existe, de facto, para que os líderes políticos possam ter credibilidade, possam ter um programa de ação quando a dependência internacional, nomeadamente a europeia, é cada vez maior? Primeiro, eu penso que nós temos que ser capazes de fazer... nós temos de ser capazes de construir culturalmente discursos propositivos e positivos. Temos espaço para isso? É uma criatividade, como em outros momentos da história da humanidade. Há necessidade de, sem enganar as pessoas, não vale a pena dizer que as pessoas vão ser todas muito ricas, porque não se pode governar na lógica do Euromilhões. Mas também não se pode governar na lógica de não dar horizontes de futuro às pessoas. Portanto, a governação não pode ser simplesmente um exercício de poder, e um poder que, no fundo, é quase que sequestrado por um conjunto de elites que, no fundo, são sempre as mesmas, ou rotativamente as mesmas, e as pessoas, no fundo, têm dificuldade, as pessoas comuns, de articular isso que se passa com o seu cotidiano. E muitas vezes esse cotidiano está referenciado a modelos de vida, a paradigmas de vida que não têm consistência, porque não podem ter consistência. Mas esse parece ser
uma circunstância de muitas épocas da história de Portugal. Creio que é de Dom Manuel Comenta aquela afirmação de que nós nos achamos sempre aquém do que teríamos sido ou do que poderíamos ser. Como é que se vive essa tensão? Claro que aqui na formulação há pouco colocada, sobretudo em termos económicos, mas creio que também em termos culturais e a todos os níveis da sociedade, a equação se pode pôr desta forma. Pois, a realidade de Portugal é uma realidade muito complexa, construída, não é? Nós hoje, e, por exemplo, nós hoje, quando falamos de Portugal, nós não podemos ver Portugal como há 50 anos atrás. Por exemplo, a coesão populacional era feita com outras mediações. Há, por exemplo, uma grande, digamos assim, presença de comunidades, gerações, etc. Na nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade que, não sendo muito grande, portanto, já não apondo na relação com o resto da Europa, é uma sociedade complexa. As sociedades são complexas. Mas consolidada no tempo. Consolidada por uma narrativa. Isto é, sobre Portugal conta-se coisas, mas, por exemplo, há muitas pessoas, nós temos que compreender que muitas pessoas que vivem, por exemplo, peguemos aqui em Lisboa, ou, por exemplo, no Porto, ou, por exemplo, em certas outras zonas do país, há gerações também. O Dom Afonso Henriques é importante as pessoas aprenderem. Sabe-se o que aconteceu. As pessoas são herdeiras. Isto acontece muito que assim. Nós somos mais herdeiros do que muitas vezes construtores. E quando somos mais herdeiros construtores, muitas vezes tendemos a dar menos valor a esse passado, e o grande problema é o que é que fazemos com isso que herdamos. Este é um problema que eu penso fundamental, que é o seguinte: não basta voltar a um passado lamurioso e que desenvolve uma consciência depressiva. Isto é, que houve um momento de glória e que, no fundo, depois nós só fomos perdendo oportunidades. Precisa ter uma conversa que é o problema de ganhar ou perder oportunidade. A grande mobilização tem que ser baseada na credibilidade das pessoas, não enganar as pessoas, mas, ao mesmo tempo, permitir às pessoas, nas franjas etárias, um protagonismo que lhes dê um sentido que se realizam e que realizam alguma coisa coletiva. Porque, por exemplo, peguemos num problema grave, o desemprego. Toca toda a Europa. Mas, em alguns países, é dramático. Em Portugal, não é um problema fácil. Mas o desemprego não pode ser visto unicamente como, vamos lá, uma realidade que se tem que aceitar, etc. Porque há um problema sério, que é como é que se proporcionam as condições do protagonismo das pessoas. As pessoas não têm 50 vidas. E, portanto, como as pessoas não têm 50 vidas, nem 7 como os gatos, não é? As pessoas têm uma vida. E um dos grandes problemas sociais, o peso que cria, a ausência de capacidade de integrar e proporcionar o protagonismo, isto é, que as pessoas se sintam aptas a fazer qualquer coisa, é muito grande. E é um atraso coletivamente. Mas esse protagonismo de cada pessoa está muito dependente, de facto, do seu posto de trabalho e de uma realização profissional. Está aí em causa, de facto, o sentido da vida, acima de tudo? Está porque, por exemplo, houve alterações profundas de vínculos. As pessoas hoje, genericamente, vivem dos rendimentos do seu trabalho. E as pessoas percebem o seguinte, percebem que não há trabalho para todos. Você tem que perceber que há uma década, ou 2 ou 3 décadas atrás, a frase era muitos de nós fomos educados, quem não trabalha não come. Esse é um problema grave quando se diz às pessoas: trabalho não falta, mas depois falta uma coisa, que é as pessoas poderem usufruir e serem reconhecidas nesse trabalho de modo que possam sobreviver. É verdade que o problema da sobrevivência depois está ligado também a outra questão, que é as expectativas que se criam do nível de sobrevivência. Mas isso é tudo, numa sociedade como a nossa, que pretende ser uma sociedade aberta, que pretende ser uma sociedade participativa, etc., tem que ser o resultado de uma capacidade muito séria de dialogar com as pessoas.
José Matoso, e a propósito daquela ideia que há pouco falou de que de facto o progresso não é enfim, tem um fim, não é infinito. José Matoso fala precisamente também dessa ideia que pode marcar as sociedades ocidentais, de facto que existe sempre a possibilidade de um progresso, um passo, ou melhor, que essa ideia não pode existir, que há que mudar as mentalidades. Nós estamos ainda reféns dessa ideia de que o progresso de facto é infinito e que gera riqueza, gera recursos para necessidades também elas que se vão construindo? Eu estou convencido, parece-me, que tudo isso é um processo de consciência social, certo? E também consciência individual. As pessoas vão percebendo que há coisas que não se podem atingir. Ainda que, parece muitas vezes, ter essa consciência é porque se pensou que se podia atingir. O problema da experiência e da consciência que se desenvolve a partir da experiência que as pessoas fazem é muito importante. E eu não sei se, por exemplo, a política hoje tem essa dimensão pedagógica, que não pode ser só remetida para a escola ou para as famílias, etc. Tem que haver uma dimensão social das pessoas interessadas. Não se pode obrigar as pessoas a interessarem-se por aquilo que não estão interessadas. Depois, há um ponto que eu acho que é importante, que é uma das coisas que é evidente que também não é infinito é a possibilidade do desequilíbrio entre os níveis de vida das pessoas. Que se está a gravar em Portugal, concretamente? Está-se a gravar em Portugal e em muitos outros sítios. Eu sou uma coisa. Nós somos sensíveis porque vivemos aqui nesta sociedade. É verdade que a sociedade portuguesa, eu não sou especialista de economia e não é desse ponto de vista que eu estou a tocar. Eu estou mais nas consequências, se quisermos, antropológicas, culturais, que isso pode. Mas há consciência de que nós não vivemos oficialmente numa sociedade de escravatura. A escravatura muitas vezes esteve associada a uma determinada redução do ser humano ao objeto, mas em muitas circunstâncias hoje de trabalho e aquilo que é o horizonte de vida das pessoas, as pessoas ressentem alguma coisa que é, no fundo, a ausência de uma liberdade, que não é o fazerem o que lhes apetece, mas é o poderem sentir que se realiza. Durante muitos séculos, Portugal caracterizou-se por uma religiosidade muito acentuada, também pelo peso institucional da religião. Hoje, o que é que determina, o que é que baliza a sociedade portuguesa? Provavelmente não baliza uma institucionalização tão forte do religioso, nomeadamente pelo catolicismo romano. As pessoas estariam de acordo. Mas na sociedade portuguesa continua a existir níveis elevados de coesão que é fornecida pela identificação religiosa. Isto é, nós não estamos numa sociedade onde o cidadão não tenha recursos para dar sentido à sua vida, a não ser a diluição num todo totalitário ou num atomismo individualista. Certo? Porque é disso. Portanto, nós não estamos numa sociedade e seria um perigo muito grande manter-se esse tipo de análise, porque não creio que corresponda à realidade. Nós vivemos numa sociedade onde há referenciais, mais do que as pessoas imaginam, da vivência e até da cultura, heranças de várias tradições religiosas, entre as quais, e de maneira relevante, o cristianismo, só que provavelmente isso não está exatamente onde tradicionalmente estava. Digamos assim, pegando numa velha frase, a religião hoje não está nas sacristias nem nos lugares de culto, aqui podendo alargar a todas as correntes religiosas. A religião hoje está na possibilidade que as pessoas sentem de procurar dar sentido à sua vida. O grande problema é que eu penso que as instituições religiosas, sejam onde elas forem, por vezes estão mais motivadas numa dinâmica tradicional de enquadramento das pessoas do que potenciar, valorizar a afirmação da consciência e do desenvolvimento da consciência dos crentes. O que implicaria a capacidade, por exemplo, de dialogar, não contra, mas integrando o que as pessoas vivem. Mas implicaria também reservar a religião para o espaço privado? Eu conheço essa reflexão. Eu acho que a religião nunca está no espaço privado.
Basta que o religioso esteja no espaço público. Porque está através dos cidadãos. Se os crentes estiverem convencidos. Outra coisa é o poder das instituições religiosas. É a capacidade de institucionalização. Sem dúvida, é necessário que as religiões, nas suas formas institucionais, tenham a plena liberdade de se organizar. Isso não está em discussão. Mas não vale a pena fugir a uma questão. A religião estará sempre presente. A crença estará sempre presente. Através dos indivíduos. De onde há alguns problemas que a própria sociedade contemporânea coloca. Que é, quando, por exemplo, se vive numa sociedade de pluralidade religiosa, nós temos, por vezes, comportamentos de cidadãos que, pelas suas motivações religiosas, levantam questões à sociedade. Mas ao contrário, também é importante, há questões que os cidadãos vivem, do ponto de vista moral, do ponto de vista... Estivemos há pouco a falar da economia, etc. Ou seja, uma coisa, eu não posso obrigar uma pessoa a ser justa. Posso. A não ser através do que a lei permite, do contrato social. Mas depois, a justiça própria da atitude ética reside no indivíduo. E a dimensão pública disso, a mediação ao indivíduo. Durante muitos séculos também, e quase faz parte da nossa identidade portuguesa, um certo anticlericalismo. Como é que ele se equaciona, sobretudo nos tempos atuais? Eu até... Ou não se equaciona? Por obrigação de ofício, tenho-me dedicado a estudar algo. Eu acho que o item anticlericalismo é um item que se generalizou na historiografia, mas ele é insuficiente para se analisar as coisas. Porque, em primeiro lugar, é assim, não há o anticlericalismo, há muitos anticlericalismos. E depois eu costumo dizer, não há ninguém melhor para ser anticlerical que muitas vezes alguém cujo anticlericalismo parte do interior da instituição. Porquê? Porque o anticlericalismo, se quisermos analisar, é um problema da relação com o poder. É um problema da instituição. Institucional. É um problema de reação a formas de exercício do poder. Por isso, por exemplo, você pode ter um anticlericalismo contra a Igreja em geral, contra a religião, mas aí já é outra coisa. Mas depois você tem, por exemplo, formas de anticlericalismo no interior da própria Igreja, ou das igrejas. E isso tem a ver com níveis de poder. Há quem fala mesmo em anticlericalismo muito cristão. Isso, pois, há estudos. E o anticlericalismo... Portanto, se quisermos... O anticlericalismo é a expressão de uma tendência social mais ampla de natureza maniqueia. Mas que tem a ver, nomeadamente, com a contestação da institucionalização das formas de poder. Regressemos a essa identidade nacional, ao ser de Portugal e dos portugueses. Que perspectivas acha que o país e os cidadãos podem ter para um futuro próximo? O nosso país tem uma grande herança identitária entre quase uma predestinação, na verdade, o que não é próprio de Portugal, todas as nações e todos os países. Portugal sempre afirmou bastante uma unidade, e isso, para afirmar a unidade, muitas vezes recorreu a inimigos. Por outro lado, tem outra experiência, que é a da diáspora. A consciência nacional, de tal maneira que isso é muito curioso. O dia 10 de junho é o dia do grande poema, do grande poeta, mas do grande poema, na verdade. Porque a maioria das pessoas não leram, mas já ouviram falar de Camões. E Camões fala-se por causa dos Lusíadas, não é por causa da sua lírica, que as pessoas, muitas delas, atualmente, nem sabem muito bem. Mas, portanto, é essa ideia dos lusitanos, é essa ideia de uma realidade unida, mas ao mesmo tempo é uma realidade de dispersão, de diáspora. Por outro lado, há esta questão que é como é que a realidade portuguesa, nessa diáspora, articula depois a sua participação na construção de vários palcos onde se encontra. Ela encontra-se neste momento no palco da União Europeia.
E encontras no palco dos PALOPs, dos países de expressão portuguesa, e é indiscutível que Portugal, por variadíssimas razões, tem um espaço, do ponto de vista, por exemplo, diplomático, cultural, etc., ao nível internacional. O grande problema é saber como é que isso é percepcionado como oportunidades para existir e não unicamente como um recurso do falhanço. Muito brevemente, para uma resposta muito breve, qual é o papel da Igreja Católica no Portugal contemporâneo? Ajudar a integrar as pessoas e ajudar as pessoas a desenvolver a sua consciência de sentido para o que vivem. Passa por aí a realização pessoal? Permanentemente. É a experiência da Igreja. Professor António Matos Ferreira, agradeço ter estado neste programa, onde quisemos deixar perspectivas para analisar Portugal no contexto atual, procurando no enquadramento da história as causas para o que somos e o que queremos ser. Votos de um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.